Olha, falar em impunidade, você lembra do caso que a gente mostrou aqui do homem que foi espancado e morto na rodoviária de São José dos Campos? Essas são as imagens desse caso absurdo que aconteceu aqui em São José dos Campos há poucos meses. A gente mostrou aqui no Brasil, Gente Vale, deu o maior rebu. A prefeitura mudou de lugar o Centro Pop e não sei o quê, que aquela região continua, né? Quem mora ali na região do Jardim Paulista, perto da rodoviária ali, sabe o que eu tô falando. Tem um bando de nóia que fica por ali que é brincadeira. O cara que matou na pancada recebeu liberdade provisória por parte da Justiça. A Justiça concedeu liberdade provisória para o assassino que espancou e matou na rodoviária. Caso que chocou São José dos Campos, a gente cansou de falar desse caso aqui. E agora chega a informação de que o cara foi solto. As agressões foram realizadas em um dos locais mais movimentados aqui de São José dos Campos. Foi em maio, não deu um ano e o cara tá solto. Eu volto com o Luiz Eugênio Silva ao vivo aqui no telão para mim. Cadê o Luiz Eugênio? Tem alguma explicação disso ou é impunidade mesmo, Luiz Eugênio? Pois não. Explicação nenhuma, Nicolini. Pelo contrário, tem muito mais perguntas a respeito disso. A gente sabe que quando um tipo de benefício é dado a uma pessoa que está atrás das grades, é uma forma da justiça dar um voto de confiança até o julgamento chegar ou algo parecido com isso. Mas esse indivíduo, inclusive, ele já estava cumprindo pena em regime aberto quando cometeu esse crime. Ou seja, ele já tinha recebido um voto de confiança e não cumpriu. Ele cometeu um crime grave enquanto respondia a outro crime e mesmo assim ele foi solto mais uma vez, Nicolini. A justiça deu, então, a liberdade provisória a esse homem de 35 anos. Esse crime aconteceu lá no ano de 2024, no mês de maio. A cidade toda lembra, a região toda lembra, os vídeos são bem fortes, né? Mostram o momento em que as agressões começam na rodoviária nova em São José dos Campos, que fica ali na região do Jardim Piratininga, Jardim Paulista, ali na rua Heitor Oró. E mostra também o momento em que a vítima é arrastada dentro da rodoviária. Esse caso deu muita repercussão. Logo após o crime, já que a vítima morreu ainda ali no local, a vítima, um homem de 26 anos, um jovem, ele morreu ainda no local quando as autoridades chegaram para entender o que estava acontecendo. Ele já estava sem vida, ele foi identificado como Marcos Vinícius Macena da Silva. Poucas horas depois, esse autor, esse homem de 35 anos, ele já foi preso pela polícia, poucas horas após o crime. Um tempo depois, foi preso mais um indivíduo que entrou na confusão também para agredir a vítima que já estava apanhando desse outro homem. Ou seja, duas pessoas bateram na vítima, ela perdeu a vida, um foi preso pouco depois, o outro um pouco além ainda, levou mais algumas horas para a polícia prender. A gente até lembra que foi bem curioso a forma como o segundo indivíduo foi preso. A polícia chegou até ele devido ao cachorro dele. Nas imagens aparece um cão também. A polícia estava procurando esse segundo indivíduo após ter prendido o primeiro e eles encontraram o cachorro que aparece nas imagens. E através do cachorro, a polícia acompanhou o cachorro, ele levou os policiais até o dono dele, foi preso também, Nicolini. Então vamos trazer os detalhes a respeito disso. Um desses agressores, então, um homem de 35 anos, que seria o principal responsável pela morte, ele recebeu essa liberdade provisória. Após ele ter sido preso, ele já ficou preso de forma preventiva logo após o crime, porque ele passou por uma audiência de custódia e entenderam, então, que ele deveria ficar detido de forma preventiva até agora. Nessa semana, então, ele foi colocado em liberdade provisória e ele deverá usar, inclusive, uma tornozeleira eletrônica para que os passos dele sejam acompanhados. Nicolini, nessa decisão, esse indivíduo, ele terá que cumprir alguns detalhes, cumprir algumas determinações para que ele consiga manter esse benefício. Eu vou falar primeiro quais são essas determinações, depois a gente vai fazer uma discussão aqui para ver se o pessoal de casa concorda comigo em um ponto. Quais são essas determinações, Nicolini? Aquelas que você acabou de citar, inclusive, em um caso anterior. O réu deverá exercer ocupação lícita, um emprego formal, ou seja, e fixar domicílio em São José dos Campos. Tem que ter residência fixa e tem que ter um emprego formal, no caso, e ele tem que apresentar de mês em mês as comprovações disso, de que tem casa e de que tem emprego. De mês em mês ele tem que ir lá levar papelada dizendo que tudo isso está ok.
ele ficará proibido de manter contato com qualquer pessoa envolvida no caso. No caso, eu digo as testemunhas, né? Ele não pode entrar em contato com nenhuma testemunha desse caso por qualquer tipo de comunicação, telefone, pessoalmente, enfim. De qualquer tipo de forma, ele não pode chegar perto. O réu ficará, ele não poderá sair da comarca de São José dos Campos, ou seja, ele não pode deixar a cidade durante esse período que ele aguarda o julgamento. E ele deverá se recolher ao próprio domicílio durante a noite, não pode ficar nas ruas quando a noite chega e também nem finais de semana, feriados e sempre que não estiver trabalhando, ou seja, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, senão ele perde o benefício usando tornozeleira eletrônica. Agora que vem esse detalhe que eu quero que o pessoal de casa me ajude a entender também, porque nenhum repórter entendeu totalmente, Nicolini. Esse indivíduo que cometeu esse crime, que tirou a vida desse jovem de 26 anos, a vítima era uma pessoa em situação de rua. Ele era morador de São Paulo e estava vivendo em São José dos Campos em situação de rua. A confusão aconteceu no momento em que esse jovem ele passou em frente a um bar onde o agressor estava bebendo junto com a companheira do agressor. O agressor e a companheira dele estavam bebendo nesse bar. Esse jovem passou em frente e pediu um refrigerante para a moça. O companheiro dela não gostou nada e já discutiu com o jovem ali. Ele foi embora. Uma hora depois, ele voltou e pediu uma cachaça para essa moça, ou seja, continuou falando com a moça. E foi aí, então, que começaram as agressões. Ele começou a apanhar inicialmente desse indivíduo de 35 anos, que afirmou, inclusive, que ele havia sido ameaçado de morte pela vítima, por isso ele começou as agressões. Quando a vítima já estava no chão, um outro homem de 24 anos começou a bater também. Ficaram duas pessoas batendo em uma, mostrando já uma covardia, Nicolini. O curioso disso é que esse homem de 35 anos que estava com a companheira, ele também está em situação de rua. Como uma pessoa em situação de rua vai conseguir comprovar um emprego fixo, vai conseguir comprovar que vai voltar para casa depois do trabalho e vai conseguir comprovar uma casa oficial? Aí que está a minha dúvida, Nicolini. Você consegue entender o que vai acontecer? Como é que uma pessoa em situação de rua vai conseguir comprovar de mês em mês um trabalho fixo e uma casa fixa em São José dos Campos? Esses são os detalhes para que ele continue em liberdade provisória até que venha o julgamento. Esse julgamento ele deve acontecer através de júri popular, Nicolini. Então, é um detalhe bastante curioso a respeito de um crime de grande repercussão aqui na nossa região e a gente está tentando entender como que esse indivíduo foi liberado, porque segundo o que consta aqui, ele já tinha, inclusive, outras passagens por outros crimes, Nicolini. Ele já tinha respondido, inclusive, por tráfico de drogas. Então, ele já estava cumprindo pena em liberdade quando cometeu esse segundo crime, foi para a cadeia novamente e agora foi liberado novamente. Tá difícil manter esse homem atrás das grades, Nicolini, mesmo com crimes graves atribuídos a ele. Mais difícil é entender a justiça brasileira, né? Mais difícil é entender a justiça. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a recurso, tem que ter direito à defesa, tá tudo bem. Agora, em cima dos detalhes que você contou, apurado pelo nosso departamento de jornalismo, um cara que já estava respondendo por crime, já tinha condenação, fica preso 9 meses e vai responder e vai aguardar em liberdade o julgamento final. Pode sumir, pode se tornar um foragido, aí a polícia tem que ter o retrabalho de encontrar depois. A gente sabe a dificuldade que é para essas pessoas conseguirem trabalho formal, ter residência fixa, vai ter tudo isso agora? Será que a família apareceu para ajudar? Isso a gente não sabe. Mas que a lei é discutível, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque as imagens são claras, a violência, a truculência, a maldade com que ele agiu contra o rapaz. Né? Essas imagens da rodoviária são claras. Se não bastasse, né? Se não bastasse bater, arrastar, é esse de camisa azul aí, ó. Dá uma olhada, ó. Ele dá, olha o chute que ele dá nas costas, né? Na nuca, praticamente, da vítima. E junto com outro maluco ali, devia estar tudo noiado, e aí, 9 meses depois, vai pra rua. E a gente, como pessoal de casa, e eu quero a opinião do pessoal de casa no Zap Zap, fica sem entender o porquê disso. O que precisa para ficar preso? Não entendo. O que precisa para ficar preso?
Aí vai o outro lá e rouba 3 galinhas e 2 porcos, vai preso. E um homicida sai da cadeia 9 meses depois e espera o julgamento de liberdade, que vai saber, lá do jeito que a justiça é lenta e a quantidade de processos que tem, quanto que vai ser esse julgamento em júri popular. Luiz Eugênio Silva, o completo, volta a qualquer momento. Obrigado, Luiz Eugênio, excelente tarde para você. É realmente revoltante esse tipo de caso, por isso que a gente fez questão de falar aqui no Brasil Urgente Vale.